Tudo bem, pessoal? Vamos começar o nosso curso aí. Essa é a aula demonstrativa do curso para vocês. Então, nesse ponto aqui, nós vamos ver a parte da compreensão e interpretação de textos e também fazer o reconhecimento de tipos e gêneros textuais para sua prova aí do Ministério Público do Estado do Amapá, né? Então, vamos começar aqui. Primeiro ponto, a sinopse, né? O que a gente vai aprender nessa aula é compreender, que quer dizer entender o texto conforme aquilo que o autor quis dizer. Então, todos devem compreender o texto de forma igual, como o autor está falando. A parte da compreensão aqui, todos nós teríamos que analisar, entender o texto da forma exata como o autor está querendo dizer. Agora, quanto à interpretação, é uma análise individual do texto. Cada um vai poder interpretar de uma forma diferente, ou sequer a pessoa irá conseguir interpretar um texto, né? Por que isso? Porque depende dos conhecimentos de cada pessoa. Então a interpretação ela é algo pessoal. Cada um vai interpretar o texto de uma forma, a pessoa vai entender é, diferentemente da compreensão. A compreensão é aquilo exatamente que o texto está querendo dizer para a gente. E por fim nós vamos aprender também aqui os tipos de texto, né? São as formas que eles podem ser escritos. Os textos podem ser escritos na forma de narração, dissertação, descrição. E também pode ser o texto injuntivo, e também há outros tipos de textos aqui que nós vamos ver mais à frente. Quanto aos gêneros textuais, nós vamos ter o tipo de biografia, bula de remédio, carta, carta leitor, conto, diário, editorial, e-mail, fábula, o mídia, notícia, petição, propaganda, receita culinária, recurso e reportagem. Então, isso aqui é só uma introdução para você já preparando o seu cérebro, preparando suas ideias. Não precisa memorizar nada disso aqui ainda, porque nós vamos ver como é que esses tópicos são cobrados em prova. Então, vamos começar aqui na parte da compreensão, justamente. Então, como já falado um pouco, a compreensão de texto é aquilo que está dentro do texto, que é aquela ideia que o autor está escrevendo realmente e está querendo que você entenda daquela forma. Então, isso é compreender o texto. Eles utilizam as seguintes expressões: segundo o texto, de acordo com o texto, e pode ser que apareça simplesmente a expressão do texto ou alguma palavra do próprio texto. Pode ser que apresente algum elemento lá dentro, né? A gente vai ver aqui daqui a pouco como é que é abordada essa fase da compreensão. Pode ser que direcione para o local especificamente do texto. Por exemplo, na linha tal, no termo tal, no período tal, no parágrafo tal. Agora, quando é questão de interpretação, joga para além do texto. É necessário que tenha um conhecimento de mundo que não se aprende de uma hora para outra. Na verdade, é a sua bagagem. O comando no enunciado da questão muda. Então, quando estamos falando de uma questão de interpretação de textos, ele já vem com essas abordagens. Infere-se do texto, deduz-se do texto, analisa-se do texto, interpreta-se do texto. Então, geralmente, quando é uma questão de interpretação, o texto vai pedir que você faça uma análise dele e diga o que dá para entender daquele texto. Vamos ver aqui, então, lá na frente, alguns erros de interpretação e compreensão. Eles também são muito exigidos em prova. Como aqui já começa a dizer, a interpretação é a parte mais difícil do texto. É muito mais comum do que se imagina a ocorrência de erros de interpretação. Então vamos ver quais são os principais erros de interpretação que pode acontecer durante a prova. Primeiro, a extrapolação, ou a viagem, ocorre quando o texto sai do contexto, né? Quando o item lá apresenta algum ponto que não tem nada a ver com o texto. Estamos falando de uma extrapolação, então são ideias que não estão ali no texto. Quando, por exemplo, o texto está falando de espaçonaves e a resposta lá diz que o texto está falando de agricultura. Então isso é uma extrapolação, seria mais ou menos essa a ideia. Já a redução é retirar, é o oposto da extrapolação. Dá-se atenção apenas a um aspecto, esquecendo que um texto é um conjunto de ideias. Por exemplo, o texto está falando de economia e política, e na alternativa já está dizendo que o texto só está falando apenas de economia. Então, isso, justamente é isso a questão da redução. É tipo retirar elementos que dariam uma interpretação mais abrangente. E ela está reduzindo, ela está retirando aspectos do texto. E por fim, o erro de interpretação de contradição é quando o texto apresenta ideias contrárias do candidato.
fazendo tirar conclusões equivocadas. Então, isso é muito comum também em provas de interpretação e compreensão. Se o texto está abordando sobre futebol, por exemplo, na alternativa vai dizer que o texto está abordando sobre fenômenos da natureza. Então é mais ou menos essa a contradição. Aliás, vai dizer que não está abordando sobre futebol, né? Então o texto está abordando sobre futebol e a contradição é dizer que o texto não está abordando sobre aquilo. Ou então, se o texto não aborda sobre determinado assunto, no item da sua resposta vai dizer que está abordando sobre aquele assunto. Então isso seria contraditório. Vamos aqui fazer uma observação. Muitos pensam que a ótica do escritor e a ótica do leitor pode ser que exista, mas na prova de concurso o que deve ser levado em consideração é o que o autor diz e nada mais. Então é justamente assim, quando às vezes o autor ele vai ter ideias que são contrárias às suas ideias. Então, quando chegar numa prova, por exemplo, o autor está defendendo o uso de armas, digamos, está defendendo o uso de armas pelas pessoas civis. Pode ser que seja uma coisa que você não concorde. E digamos que a questão fale assim: segundo o autor, o uso de armas é benéfico para a população. Aí você vai marcar não, porque você discorda, né? Mas se o autor está dizendo que segundo o texto, você está compreendendo que é isso que o autor está dizendo. Então é dessa forma que você irá analisar as questões da CESP. Vamos ver aqui um exemplo de uma questão bem fácil, né? Sobre compreensão. Aí o texto vai falar aqui sobre sobre um desenvolvimento sustentável. Sempre aqui, ó, vai nos pontos-chave: sustentabilidade, empresas de lucro, sustentabilidade. Vê que o texto sempre fala sobre meio ambiente, bioeconomia, economia sustentável, base biológica, recicláveis, renováveis, sustentáveis. Então fazemos uma análise assim, primeiramente, bem sobre as palavras mais chaves do texto, né? Aí vamos ler aqui. De acordo com as ideias expostas, é finalidade da bioeconomia. Então vamos procurar no texto qual é a finalidade da bioeconomia. E de acordo com as ideias, é uma questão aqui de compreensão de texto. Onde ele falou bioeconomia aqui? Nós vamos procurar no texto, que seria, ele fala bem aqui, olha, nessa linha 8. A bioeconomia é uma economia sustentável cujo objetivo é promover a utilização de recursos de base biológica, recicláveis, renováveis, consequentemente mais sustentáveis. Então ele fala que a bioeconomia tem o objetivo de promover uma base mais sustentável, né, desses recursos. Aí vamos ver nas ideias do texto aqui nas alternativas. Aumentar o valor das mercadorias? Não, isso aqui está extrapolando, né? Tornar o mercado mais competitivo? Também não, está extrapolando. Ampliar a capacidade de consumo da população? Não necessariamente, né? Está falando mais de sustentabilidade. E aprofundar as mudanças climáticas? Também não. Dar impulso à sustentabilidade, esse é o nosso item correto. Então, seria mais ou menos isso, dessa forma que nós vamos verificar, né? Vamos localizar os erros das alternativas. As alternativas que estiverem erradas, você vai riscando e vai procurar aquela que é a correta. Assim se faz a exata compreensão do texto. Agora vamos a uma questão de interpretação. Vamos aqui ler o item, o que ele pede. O narrador caracteriza Candeia como quase nada e morta devido a... Então ele quer que a gente procure no texto essa palavra Candeia. Por que ela está morta, né? Porque ela é caracterizada como quase nada. Então vamos procurar aqui, ó, na linha 1 e linha 14. Então na linha 1, vamos interpretar aqui, ó. Candeia era quase nada. Não tinha mais que 20 casas mortas. Uma igrejinha velhinha e um resto de praça. Então pela linha 1, já podemos interpretar o texto. O que seria uma candeia? Candeia, o significado da palavra dela é aquele lampião, né? Aquela coisa que vai iluminar. Mas nesse sentido aqui, candeia está mais para a interpretação de outra coisa, uma cidade, né? Então, vamos colocar aqui no conceito de cidade. Por exemplo, Candeia era quase nada, não tinha mais que 20 casas. Não tinha uma igrejinha velha, um resto de praça. Quem que tem praça, né? Quem é que tem igreja? Que tem 20 casas mortas? É uma cidade, né? Então, Candeia aqui não está falando no sentido da palavra, mas sim de ser uma cidade. E na linha 14 aqui, fala que Candeia era morta, bem aqui no finalzinho. Então, agora vamos, de posse dessas informações, vamos analisar aqui as alternativas. Então, o narrador caracteriza Candeia como quase nada e morta devido à desesperança reinante do povoado? Não. Impressão de abandono exibida pelo povoado?
Talvez, né? Esse talvez seja B. Mas vamos ver aqui as outras. Inexistência de espaço de diversão no povoado? Também não, né? Já está falando mais de abandono mesmo. Desigualdade explícita em todos os cantos do povoado. O texto não menciona em nenhum momento de desigualdade. Está extrapolando. Presença de pessoas mesquinhas, desgraçadas pelo povoado? Também não. Então eu creio que a alternativa seja a letra B. Vamos ver aqui. Letra A. Mas eu acho que está errado. Não, aqui. Oh, me desculpa. É a letra B, tá certo. Bem aqui. A questão não fala, mas conseguimos interpretar que se trata de uma cidade abandonada. Portanto, a que mais se adequa em extrapolar, sem extrapolar e reduzir a análise interpretativa, é justamente a letra B, conforme a gente analisou, né? Conforme nós interpretamos aqui. Então, isso é o básico assim, de compreensão e interpretação de textos.